Muito bem, galera da literatura irreverente. Hoje o assunto é um pouco mais sério. Hoje nós vamos de banca. Vamos apresentar aqui o TCC do oitavo período do curso de letras. Esse TCC versa sobre a sala de aula invertida. Roda a vinheta aí que a gente já volta com vocês falando um pouco sobre esse nosso trabalho. Bem, quais são as dificuldades para iniciar a implementação do ensino híbrido nas escolas? Como faremos para atender às necessidades dos educadores e dos estudantes para melhor aproveitamento dentro desta modalidade? As respostas a estas perguntas estão no objetivo geral desse trabalho. E como objetivos específicos, nós abordamos também as definições de sala de aula invertida e o grau de acessibilidade desses alunos, visto que boa parte dos alunos brasileiros de ensino fundamental e médio não tem sequer acesso à internet, muito menos acesso a meios eletrônicos como um smartphone, computadores, etc. E ainda, nos objetivos específicos, nós trouxemos a problemática do treinamento dos professores, que são responsáveis por passar para os alunos uma aula dentro do que seria o ensino híbrido, mais precisamente a sala de aula invertida. Como é que o professor poderia executar estas aulas? Dentro das opções de ensino híbrido, que abordam formas de ensino disruptivo, com a utilização das tecnologias digitais, transitando pelos modelos flex, à la carte e o virtual enriquecido, este trabalho de conclusão de curso objetiva trazer à luz a sala de aula invertida que está inserida no modelo de rotação do ensino híbrido. Aqui nós elencamos vários motivos para essa pesquisa científica, dentre elas a necessidade da modernização e melhoramento das tecnologias nas salas de aula. Em muitas escolas que hoje em dia frequentamos, temos ali no máximo uma televisão, muitas vezes um modelo ultrapassado, muitas vezes não temos um bom sinal de internet, isso sem mencionar os lares, dos alunos brasileiros, onde temos o que chamamos de exclusão digital. Este trabalho também destaca a importância da investigação e a identificação da adoção de novas possibilidades de ensino, de maneira que professores e alunos sintam-se impelidos e estimulados por parte do sistema. Vamos lá? Bem, iniciando então o nosso referencial teórico, vamos ao terceiro capítulo intitulado Ensino Híbrido versus Ensino Tradicional. Nós iniciamos nosso referencial teórico tentando formular uma linha do tempo do sistema educacional, principalmente brasileiro, mas através do mundo também. Nós nos referimos a isso porque trazemos à luz aqui também alguns pesquisadores e estudiosos internacionais. Desde 1820, portanto, já na primeira revolução industrial na Europa, sentia-se a necessidade da melhoria da educação. Então, apenas 12 anos depois, no ano de 1832, o governo brasileiro assinou o que nós chamamos de Ato Adicional, criando com este ato uma metodologia que permanece até os dias de hoje, que é a divisão de responsabilidade do ensino entre a União e os Estados. Vejam bem que o ensino superior é de responsabilidade da União, o ensino médio e fundamental 2 é de responsabilidade dos Estados e o ensino infantil e fundamental 1 é de responsabilidade dos municípios. E nesta época em que o governo instituiu este ato adicional, também criou-se um método chamado ensino mútuo. Neste ensino mútuo, os professores eram praticamente inacessíveis, principalmente porque um professor podia ter até 500 alunos, isso mesmo, 500 alunos. Eles subdividiam estes 500 alunos em 50 grupos de 10 e de cada grupo eles pensavam um aluno com maior grau de cognição para monitorar e dar aulas para os demais colegas deste grupo de 10. Sendo que estes 50 alunos monitores se reportavam ao mestre, que era praticamente um semideus intocável.
Este método, também conhecido como método monitoral, gerava uma quantidade absurda, enorme de casos de abuso entre os alunos e professores, gerava muito bullying e com muita agressividade no meio escolar também. Isso se deu até o início do século XX. A partir daí, a nossa linha do tempo nos traz ao ano de 1960, quando o professor Seymour Papert lançou o livro A Máquina das Crianças, que era uma maneira de repensar a escola no limiar da era da informática. Este livro, diga-se de passagem, somente foi publicado no Brasil em 1993, ou seja, 33 anos depois do seu lançamento nos Estados Unidos. O Papert pregava que em cada sala de aula, cada aluno deveria ter um computador individual, como poderíamos ter hoje, por exemplo. Naturalmente, como no ano de 1960, um único computador poderia ocupar o espaço de uma sala como esta, uma sala de 4x4, Seymour Papert foi tido como visionário. Ele só não foi escorraçado porque ele era realmente um matemático brilhante. Anos depois, já começou-se a vislumbrar, então, a possibilidade de que o professor Papert poderia ter razão, porque existe realmente a possibilidade de melhorar o método de ensino da informática e, através da adoção da informática, melhorar as salas de aula. A professora cabo-verdiana Raquel Camacho escreveu uma síntese crítica a respeito deste livro, do professor Papert, e nesta síntese ela juntou o Papert com Paulo Freire. E isso foi muito interessante porque deu visibilidade ao Paulo Freire quando ela disse que o Freire foi muito inteligente em detectar o que ele chama de método bancário. Melhor dizendo, os malefícios do método bancário, né? Pois nós sabemos que esse método elencado por Freire versa que o ensino era guardado a 7 chaves, como num banco dentro de um cofre, onde pouquíssimos tinham acesso. E isto é muito aproximado à ideia do que seria o método monitoral de 1832. E, portanto, ficou claríssimo aí o atraso do sistema educacional do Brasil. Então, quando ela escreveu essa síntese crítica, e principalmente sendo ela de Cabo Verde, onde se fala português, trouxe à luz as dificuldades do sistema educacional brasileiro e, junto com isso, ficou ainda mais claro as vantagens do ensino híbrido. E, naturalmente, não é a nossa intenção aqui falar de política, mas não podemos fugir do viés político, porque o nosso sistema educacional está atrelado ao sistema político e o nosso trabalho. Nós falamos do trabalho da professora Eneida Shiroma, da UFSC. Ela é vice-líder de um grupo de estudos sobre política educacional e ela defende que a estrutura do ensino vigente no Brasil até os anos de 1930 jamais se organizou como um sistema nacional integrado. Ou seja, não existia uma política nacional de educação que prescrevesse diretrizes gerais para o ensino primário, secundário e superior. Existiam apenas alguns projetos, modelos apresentados pela União, onde os estados da União não eram obrigados a adotá-lo. Nota-se que o sistema educacional estava à mercê de interesses políticos nos corredores do Congresso Nacional. Certo? Bem, depois dessa sucinta linha do tempo, abordando o sistema educacional brasileiro até chegar ao ensino híbrido, passaremos a falar mais agora sobre o ensino híbrido e os seus modelos. O ensino híbrido trata-se de uma metodologia de ensino muito vanguardista. Esta é uma palavra que permeia todo o nosso trabalho, o vanguardismo. Um erro recorrente é imaginar que com o avanço do ensino híbrido as salas de aula deixarão de existir. Jamais, já que a vida em sociedade é fundamental. Existe uma ideia de que o ensino híbrido poderia tornar as escolas físicas obsoletas. Algo impensável, pois a sala de aula é parte fundamental do nosso convívio social.
além do fato de que é fundamental a troca de conhecimento adquirido em casa ou em qualquer outro ambiente em que se estude. Nós estamos apresentando aqui um gráfico que mostra o ensino híbrido e seus modelos. E mostra que o ensino híbrido está totalmente atrelado à internet, ao aprendizado online. Observe que no topo temos a parte presencial e do outro lado o ensino online. E os dois juntos formam um ensino híbrido. O modelo virtual enriquecido é interessante e, apesar do nosso foco ser a sala de aula invertida, é um modelo que chama atenção porque é ainda mais virtual do que a própria sala de aula invertida. Nele, os alunos podem frequentar a escola somente um dia ou dois por semana para encontrar o professor, trocar informações com os colegas e voltam para casa para continuar os seus trabalhos. Já a sala de aula invertida está inserida no modelo de rotação, como nós falamos anteriormente. Na sala de aula invertida, que é o objeto central desse estudo, a teoria é estudada em casa, no formato online, e o espaço da sala de aula é utilizado para as discussões, para as resoluções das atividades, entre outras propostas, certo? A explicação do conteúdo que era feito em classe agora é feito em casa, e o que era feito em casa agora é feito na sala de aula. Daí o nome sala de aula invertida. Este é o modelo mais valorizado como porta de entrada para o ensino híbrido. E há também um estímulo para que o professor não acredite que esta seja a única forma de aplicação de um modelo híbrido de ensino, qual pode ser aprimorada. Ou seja, o professor pode pegar este gráfico que está apresentado aqui e pode optar por outros modelos. Bem, no próximo capítulo vemos que o ambiente virtual acelerado pela pandemia causada pelo Covid-19 possibilitou um avanço significativo desta modalidade de ensino. Temos hoje uma vasta gama de literatura a respeito da sala de aula invertida. Temos uma grande quantidade de material disponível na internet e isto foi, de certa forma, um empecilho para escolher qual seria o melhor material a ser utilizado nessa pesquisa. Existem professores, por exemplo, como o professor Eric Mansur, que declarou eloquentemente o fim da aula expositiva. Para ele, ao invés de ensinar falando, agora seria possível ensinar questionando, o que não deixa de ser verdade. No entanto, como nos referimos anteriormente, é fundamental que tenhamos a sala de aula física, não é verdade? Existe uma maneira de trabalhar a modalidade de sala de aula invertida cuja palavra de ordem é reestruturação. Nós temos que nos reestruturar para podermos entender o que é uma sala de aula invertida. É essencial o envolvimento do aluno e, a partir do momento que o aluno despertar a sua curiosidade, ele será levado a fazer perguntas sobre o conteúdo que lhe for transferido pelo vídeo ou por vídeo, as quais os professores responderão nos primeiros minutos da próxima aula. Desta maneira, o professor poderá esclarecer os equívocos antes que eles sejam cometidos ou aplicados incorretamente. Esta é uma das grandes vantagens da sala de aula invertida. O professor detecta o erro antes que ele seja levado para a sala de aula e espalhado entre os alunos. O aluno leva a dúvida e o professor tira essa dúvida. Agora nós temos uma tabela aqui demonstrando o rendimento da sala de aula invertida em detrimento da aula tradicional. O aquecimento leva 5 minutos para as duas modalidades. O repasso, que seria a correção do dever de casa na noite anterior, e que na aula tradicional leva 20 minutos, passa a ser perguntas e respostas sobre o vídeo, que levam somente 10 minutos. E a preleção de novo conteúdo de 45 minutos, junto com os 35 minutos da prática, somando, portanto, 80 minutos, passa a ser uma atividade prática de somente 75 minutos. Nota-se aí, portanto, a otimização do tempo em sala de aula. Na sala de aula invertida, não temos a preleção de novo conteúdo, porque este conteúdo o aluno vai receber
online e vai fazer as suas pesquisas em casa. Bem, finalizando então, a sala de aula invertida mostrada neste outro gráfico, como vocês podem ver, com um esquema básico, mostra que a premissa é definir, descrever, listar e explicar, com autonomia e motivação, num período que pode levar de 2 a 7 dias, dependendo da complexidade do tema a ser estudado. O professor prepara e compartilha o conteúdo da internet. Os alunos acessam os conteúdos na sala de aula e após o aluno se preparar, temos a aplicação, avaliação, criação, análise e prática dentro de um ambiente colaborativo e de autocontrole. Avalia-se as postagens, esclarecem-se as dúvidas e realizam-se as atividades. E depois da aula, o professor volta ao ciclo anterior, que seria a avaliação e planejamento de novos tópicos e novas aulas. Bem, passemos agora então à metodologia utilizada nessa pesquisa. O que seria a metodologia de pesquisa qualitativa? Como comentado anteriormente, nos deparamos com um problema bastante interessante, que é o excesso de oferta de material na internet. Ainda que eu gostaria de salientar que as nossas referências bibliográficas, nós utilizamos principalmente os livros viabilizados pela biblioteca virtual da UDC. E como consideração, gostaríamos de dizer que estamos longe do final, que é visível que o sistema educacional tradicional está ultrapassado e que estamos no meio de uma batalha para modernizar a educação e que dentro dos modelos discutidos desse trabalho, a sala de aula invertida desponta como uma excelente opção para um mundo globalizado e que existe uma revolução em curso. Sabendo que a sala de aula invertida não se desenvolverá por si só, cabe, portanto, à União facilitar e fomentar os meios para a total acessibilidade de todos aqueles em idade escolar. Por isso, nós debatemos também alguns projetos de lei que estão tramitando nos corredores de Brasília. A todos muito obrigado e espero que esteja à altura da avaliação da nossa banca.